Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Capacetes Negros, o podcast do SNBS, onde aqui a missão é explicar e dar contexto de muitas das coisas que hoje em dia acontecem na sociedade e que afeta realmente aqui a carreira e a profissão de sapadores. E hoje, eu acho que hoje o episódio vai ser interessante, porque hoje vamos falar aqui de uma coisa que a opinião pública, eu pessoalmente também não tenho essa noção bem, que é bombeiros voluntários e bombeiros sapadores. Qual é que é a diferença? Porque para nós é... voluntários, vem a palavra voluntário, né? Portanto as pessoas voluntariam-se e sapadores são profissionais. Mas eu gostava de a gente embrenhar-se mais nisso e explicar aqui como é que a vossa profissão isso surge e o que é o core do que são os bombeiros sapadores. Viva Bruno, então é um tema que realmente suscita aqui algum interesse, porque na comunicação social já vamos ouvindo algumas coisas e desde o dia 2 de outubro de 2023, em que os chapadores saíram à rua, esta pergunta começou-se a levantar. O que para nós é curioso, porque os chapadores são realmente os bombeiros mais antigos do país, mas também temos uma forma de trabalhar que é chegar, resolver e ir embora. Quando as câmaras chegam já há muito trabalho que fica por trás que não se vê, e se calhar também se vão esquecendo um bocadinho do que é que são os bombeiros chapadores. Mas obviamente que existe aqui muita diferença e nós alegra-nos muito este tema de hoje, porque está na altura de realmente explicar o que é o quê, porque até tem vindo muito aí a comunicação social e algumas instituições fazem questão de dizer do trabalho igual, salário igual. E não, são dois mundos totalmente diferentes. O facto de estar aqui hoje com o Lionel e não estar o Ricardo também não é o caso. Eu fui bombeiro voluntário durante muitos anos e posso também dar essa explicação do meu ponto de vista pessoal. Mas eu acho que aqui o Lionel pode explicar já em termos legais o que é que faz toda a diferença do que é um bombeiro sapador e do que é um bombeiro voluntário. Sim, nós podemos começar pela história. Portanto, os bombeiros sapadores têm mais de 630 anos. 630? 630, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Portanto, se hoje alguém fala do que é bombeiros e sabe o que é bombeiros, se deve ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que foi a casa-mãe, por assim dizer, do que é a nossa profissão hoje. O mundo do voluntariado nasce muito mais tarde, portanto, a associação mais velha ainda não tem 200 anos, dentro de necessidades locais, porque a diferença está, o que é mundo sapadores vem da criação dentro de uma autarquia, com a tutela de uma autarquia. Como nem todas as autarquias do país tiveram a visão de criar um corpo profissional, as populações juntaram-se e criaram associações humanitárias para tentar suprimir essa lacuna que o Estado local sempre teve durante os maiores anos. Por isso é que existem voluntários e sapadores. Tem a ver precisamente com os municípios em si não terem criado a sua força própria para os riscos e os perigos que vão aparecendo, que nós fazemos e desenvolvemos na nossa profissão. A nível jurídico, um bombeiro sapador é um funcionário público. Portanto, para ser bombeiro sapador há um concurso público com requisitos muito específicos, com provas muito específicas, ao contrário do que é o mundo do voluntariado, que tem uma abrangência na entrada, vamos chamar de facilitismo no que é o critério. Ora, se não, vejamos. Idade máxima para entrar aos bombeiros sapadores, 25 anos. E porquê 25 anos? Porque a formação do bombeiro sapador é extremamente dispendiosa no que é o ponto de vista do município e no seu investimento. Portanto, aquele homem tem que dar alguns anos de trabalho para dar a sua rentabilidade do investimento que foi feito. Okay? Portanto, estar a investir em alguém com 40 anos para depois se reformar aos 50, aos 55, aos 60, depende, que neste caso é aos 60, portanto, teríamos a fazer um investimento em alguém que só rendia 20 anos de trabalho. Isto não faz sentido nenhum. Até porque aos 40 anos, quer queremos, quer não, já não temos a mesma disponibilidade física. A nível de provas de ingresso, o bombeiro sapador tem que fazer os testes físicos e passar no âmbito de nota aprovada, por assim dizer, desde abdominais, barras, corrida, com tempos quase, não vou dizer olímpicos, mas atléticos, para ser aprovado. No âmbito do voluntariado... Tens as provas de conhecimento, psicotécnicos... Exatamente, no âmbito do voluntariado isso não existe, pelo menos a título obrigatório. Portanto,
No que é provas escritas, temos que fazer com qualquer funcionário público, que é a legislação, setor público, etc. E depois temos também os psicotécnicos para perceber se enquadramos ou não. Além dos médicos, também temos uma prova médica, porque efetivamente, se não tivermos na plenitude física e clínica, não podemos desenvolver esta atividade. Até porque a recruta de um bombeiro sapador é extremamente exigente e nenhum município assumia submeter um elemento recém-contratado sem validar que ele clinicamente estava apto para fazer uma recruta intensiva. No âmbito do voluntariado, isso não funciona, existe apenas uma declaração médica a atestar que está capaz e esta é uma das grandes diferenças. Portanto, nós quando agarramos nós chamamos os nossos miúdos, né? Portanto, quando vem uma fornada de bombeiros recrutas, estamos a falar de rapazes até 25 anos, na plenitude máxima da sua capacidade física, onde nós durante aqueles 6 meses de recruta lhe damos toda a formação e testamos-os ao limite para que eles percebam não só o limite deles, como o limite dos equipamentos e venham com conhecimento máximo para a rua. No âmbito do voluntariado, se nós tivermos a noção que pode se inscrever até aos 50 anos, por assim dizer, se calhar temos de dar uma recruta igual a uma pessoa de 50 anos. Canso. Que é a carga horária da formação. Já lá vamos também. Portanto, só no que é a sua aplicação tem estas diferenças precisamente por isto. Portanto, não é, o requisito máximo de idade é 25 anos precisamente por isso. O Governo até tentou propor, agora na última renovação, aumentar a idade. A nós não nos faz sentido nenhum, porque Precisam precisamos deles novos, aptos e produtivos. Lesões vão eles ter durante a carreira, porque é uma carreira altamente desgastante, portanto, quanto mais velhos chegarem à carreira, pior vai ser e mais difícil é de lhes dar a recruta. E quando tu falaste da formação é 6 meses, intensa, full time, de manhã à noite, sempre. Também na formação existe uma diferença grande. O âmbito do bombeiro sapador tem uma recruta interna durante 6 meses, de segunda a sexta, de manhã à noite, nas mais diversas áreas onde trabalhamos. Portanto, desde os conceitos básicos do que é o fogo, que é a água, como é que se comporta, etc. A legislação em vigor sobre a atividade, depois temos as vertentes incêndio urbano, incêndio industrial, incêndios em meios de transporte, florestais, saúde, desencarceramento, tudo o que é áreas onde nós fazemos intervenção. Os homens são formados, por exemplo, no caso do Regimento de Sapadores de Lisboa ou no Regimento de Sapadores do Porto, especificamente à nossa medida, vêm a saber trabalhar com as nossas ferramentas, os nossos métodos de trabalho, há uma continuidade. Num regime de 6 meses e, posteriormente, ao fim desses 6 meses, passam a ser integrados durante mais 6 meses num regime, nos turnos, em trabalho, formação. Exatamente, num estágio. Ao fim da conclusão do estágio, durante esses 6 meses, eles vão estar a desempenhar a atividade como bombeiros, mas guiados já por pessoas que estão na atividade, para sentirem em situação real, porque isto, por muito que a gente tente treinar a vertente do stress, nada é como um cenário real, exato. Cenário real, portanto, e por isso mesmo eles fazem um período de 6 meses acompanhados por mais velhos, mais experientes, precisamente para ser feita a integração com cuidado, com perspectiva, porque daqui o fator stress é que às vezes muda toda a equação. Após 6 meses de recruta, que equivale a 920 horas, mais 6 meses de estágio, que equivale a outras 920 horas, o recruta tem que estar capacitado com uma nota de 14 mínimo para ser aprovado. Isto também está em lei. E o somatório é desses 12 meses, não há logo uma... Ok. Portanto, nota de recruta, mais a nota de estágio, Exatamente. tem que dar nota superior a 14. Se tiverem feito chumba. Ok. E não entra? Não entra. Okay. Isto torna o período de seleção muito difícil. Pois. Portanto, não estamos a falar de tirar 9,5 para ter um arredondado de 10. Exato. Portanto, assim, no âmbito do que é o voluntariado, a coisa já não funciona assim. A formação mínima obrigatória são 200 horas, sendo que a formação é ministrada dentro de sextas-feiras à noite, ou sábado. É um pós-laboral, não é? Pós-laboral ao fim de semana. A formação é administrada dentro de 200 horas, tentando abranger algumas áreas, também incêndios, desencarceramento, etc., mas muito mais restrito, porque a carga horária é muito inferior, portanto não há sequer comparação. Depois tem mais 100 horas de estágio e depois são então promovidos ao estatuto de bombeiro voluntário, só com nota mínima de aprovado, portanto não há uma média mínima. Portanto, só por aqui
principalmente na carga horária de formação, há uma diferença muito grande. Eu diria que não só na qualidade de prestação de socorro, mas também como preparação daquelas pessoas até para a sua própria segurança e para o seu próprio desempenhar da atividade. Portanto, a nível de formação, estas são as grandes diferenças no que está regulamentado de lei, nos requisitos para se chegar ao estatuto de tanto de um lado como do outro. Depois, Sim, não, não queria te interromper, isto porque temos que explicar e para se perceba bem quais são as diferenças de um e do outro. E quando falamos em diferenças, não queremos pôr-nos aqui num patamar de superioridade e dos bombeiros voluntários diferentes, muito pelo contrário. Aliás, como disse, fui bombeiro voluntário durante 9 anos, excelentes amigos, trabalhei com excelentes bombeiros. Agora temos que separar as coisas e realmente quando começa a surgir uma narrativa de que isto é tudo igual, aí incomoda-nos um bocadinho, porque eu costumo falar do meu caso pessoal. Eu já era bombeiro voluntário, a primeira vez que tentei entrar para os chapadores, devia ter para uns 7 anos de bombeiro voluntário e não consegui entrar, é porque não é tudo igual. E depois tive uma nota... 7, já tinhas 7 em voluntariado. Aquela formação das 200 horas, estavas a dizer. já era formador da área. E já Já davas formação. já dava formação em algumas áreas, porque lá está, porque muitas vezes, e sentimos que há pessoas que se sentem incomodadas quando nós queremos fazer esta distinção, porque ela existe, as pessoas têm que, claro, deviam ser humildes ao ponto de perceber. Por exemplo, a componente física, ouve-se muitas vezes que a gente é só, bombeiros são pouco, mas são atletas. É ridículo como é que alguém pensa que o bombeiro não tem que ter uma boa capacidade física. Claro. Se nós somos quem vai salvar, nós temos de ter capacidade física para nos portar a nós, à nossa exigência física, mais àquela de quem vamos salvar. Às vezes, por exemplo, ainda há que diz à porta do hospital, eu vi chegar uma ambulância com 2 jovens, e ainda jovens, que as 2 juntas deviam pesar mais de 200 quilos. E eu pergunto-me, como é que estas pessoas podem ser excelentes profissionais, dominarem a área do pré-hospitalário, nós não pomos isso em causa, mas não podemos descurar a parte física, que é uma das grandes exigências que realmente se revê nos chapadores e que é o que torna difícil, uma das grandes partes da dificuldade de entrar é a aptidão física, mas ninguém pode descurar que um bombeiro não tem que estar capaz fisicamente, isso aí é ponto assente, como é lógico. Agora, com isto que eu estava a querer dizer, que não queremos com isto dizer que não haja excelentes bombeiros voluntários, só que já há muitas diferenças e temos nos bombeiros voluntários pessoas que conseguem ver essa diferença e que muitas vezes até nos recorrem a nós com questões e que nós obviamente não fechamos a porta a ninguém, tal como a nossa página do Facebook está aberta a comentários a toda a gente, estamos lá para esclarecer e para responder a toda a gente. E pedem-nos apoio porque o que acontece, por exemplo, nos bombeiros voluntários, que não acontece no caso dos chapadores, que tem a ver com os horários, é inclusive nós temos corpos de bombeiros onde os bombeiros são explorados e nós também isso nos incomoda a nós, que não devia ser assim. Agora não-se muito a querer lutar por uma carreira, para eles, refere-se muitas vezes os profissionais, mas até isso era importante clarificar, para profissionais são os chapadores, porque têm um concurso público, têm um curso vocacionado para ser bombeiro sapador, com toda a exigência, e quando se dá um contrato de trabalho, torna um bombeiro voluntário assalariado, não faz de profissional. Eu posso dar o meu caso pessoal, eu fui assalariado dos bombeiros de Seixal, mas não mudou nada, ou seja, eu passei a integrar, enquanto estive à espera de vir para os chapadores, porque me pediram, eu simplesmente assinei o contrato de trabalho, ou seja, não houve nada feito para além da formação básica que eu tive. Acontece atualmente agora com as EPs, que são as equipas de intervenção permanente que foram criadas há uns anos atrás, para colmatar esta falha de socorro nos municípios onde não há sapadores, em que é financiado quer pela autarquia, quer outra parte pela Autoridade de Proteção Civil, mas já está, até aí as provas que os bombeiros fazem, há umas provazinhas mínimas, mas por exemplo a nota é de salveiro, tem que ter acima de 9, ou seja, não vamos comparar o que não é comparável, nada contra as pessoas, muito pelo contrário, nós temos uma visão para aquilo que devia ser o socorro, e acho que podemos depois fazer disto um podcast, em que iríamos ter que aproveitar as experiências dos corpos voluntários, se houvesse coragem política para o fazer, e sim aí profissionalizar de norte a sul do país, e acho que os bombeiros tinham muito a ganhar. Obviamente que ligas de bombeiros portuguesas e alguns corpos de bombeiros nós temos municípios com 7 e 8 corpos de bombeiros, ou seja, são 7 ou 8 comandantes, são 7 ou 8 presidentes. Isto são as associações voluntárias. Os voluntários são as autarquias, ou seja, quando digo as autarquias, é o cidadão. Sim, os seus impostos. E eu pergunto, será que ter 7 ou 8 não seria ter um bem estruturado e bem organizado, um corpo de bombeiros? Só que há sempre muitas forças a divergir para que as coisas corram nesse sentido, mas essa é a nossa visão e acho que depois podemos fazer um podcast a falar de financiamento,
porque até nisto, contas bem feitas, o Estado tinha muito a ganhar em ter bombeiros profissionais do norte a sul do país. Não digo bombeiros assalariados, digo bombeiros profissionais, todos com a mesma formação e dependentes todos de uma só linhagem de formação e de critério. Porque lá está, eu quando ouço as pessoas a dizer trabalho legal, salário igual, eu às vezes questiono, mas ninguém fala na exigência. E eu dizer, vem um lá dizer pelo que eu dei, não quero aqui ferir suscetibilidades da história da ambulância, mas acontece muito. Nos chapadores não vai haver pessoas que estão lá há 20 ou 30 anos. Agora, jovens bombeiros chapadores têm todos uma boa capacidade física e o que é exigível. E o que é que te levou a mudar? Ter 7 anos como voluntário, não foi? Tentaste, chumbaste, então estavas a dizer para os chapadores. Sim, eu fui para os bombeiros voluntários da zona da residência e apaixonei-me por aquilo que fazia. Fui um bocado, aliás, eu costumo brincar com isso. Eu tinha um amigo, o meu melhor amigo de infância foi para os escuteiros e eu fui para os bombeiros. Eram bons rapazes. E a verdade é que depois, só quando estava nos bombeiros voluntários é que tive conhecimento dos chapadores e, obviamente, se eu queria ser um bombeiro profissional, tinha que ir para os chapadores e ter lutar para ir para os bombeiros chapadores. E na altura, realmente, foi um grande salto na minha vida, obviamente. Que infelizmente, já nos outros episódios falou aqui das negociações e a carreira de bombeiro está cada vez, não está apelativa, está difícil de conquistar. Há só aqui um pormenor que nós defendemos muito e dizemos que, e isto é muito contestado, que há só os chapadores é que são profissionais. Nós dizemos isto porque é o que está em lei. Se formos consultar a lei, a definição de bombeiro chapador, a definição de bombeiro profissional é o bombeiro que está dependente da sua autarquia, da autarquia. Está em lei. Portanto, não há aqui, porque construiu-se aqui uma narrativa de, dentro do âmbito do que é os bombeiros voluntários assalariados, que só por se assinar um contrato se passou a ser profissional. E esta narrativa, mais à frente, será desconstruída quando falarmos do que é os financiamentos e começa-se a perceber porque é que se instala e se deixa prolongar este tipo de diferenças e se vende esta retórica que somos todos iguais. Porque isto interessa a muita gente, isto tem um valor, tem muito jogo de interesse e até económico por trás disto tudo. Portanto, não só económico, como trampolins políticos para alguns, como visionamento, etc. Portanto, isto há aqui por trás desta retórica vendida, se questionar sobre qualquer bombeiro voluntário, eles dizem que são profissionais, porque eles vendem desde o início a retórica, mas ainda ninguém lhes foi mostrar a legislação a dizer que não. Não é que eles sejam, não é que eles sejam maus operacionais, deve haver uma coisa que... São remunerados. São remunerados para tal ponto só. Porque a estrutura em si da instituição é bombeiros voluntários. Exatamente. Pois, portanto, exato. Há aqui um caráter grande que é a falta de responsabilidade por parte das autarquias. As autarquias são responsáveis pelo socorro dentro do seu município. Uhum. Depois há aqui uma narrativa construída que é a emergência pré-hospitalar, que muitos dos corpos bombeiros, para justificar a sua existência, dizem que faz parte do socorro. Não. A responsabilidade do pré-hospitalar é do INEM. Ou é os bombeiros locais, através de protocolos de parceria, fazer esse serviço. E o que nós vimos muito é, descora-se o que é o socorro local, incêndio, desencarceramento, etc., para justificar com saídas de pré-hospitalar, para continuarmos a justificar alguns corpos de bombeiros. Uhum. Porquê? Porque a legislação em questão dá a responsabilidade a qualquer autarca sobre o que é a proteção civil local, mas não obriga a fazer qualquer tipo de investimento. Ou seja, o Bruno vai a eleições, é eleito, e no dia em que é eleito vem uma pasta às costas a dizer: a partir de agora és responsável da proteção civil. E o Bruno tem, então agora, como é que eu vou preparar isto no âmbito de bombeiros? Vou colocar bombeiros chapadores ou vou colocar bombeiros voluntários? O que é que a lei me obriga? Nada. Só que existe alguma coisa. Nada. Nem que exista nada. Nada. Aliás, há um município que não tem um corpo de bombeiros. Nem voluntário, nem sapador. Neste país há um município que não tem. E esse município dá 25, 50 mil euros ao corpo de bombeiros do concelho vizinho para lá e dar uma Para dar uma perninha. Portanto, isto para percebermos que o erro parte da estrutura. Sim. E depois, a partir daqui, começa a haver a divisória de municípios que efetivamente há muitos anos atrás olharam para a proteção civil e socorro com responsabilidade e fizeram um investimento de criar estrutura própria e criaram os corpos de bombeiros profissionais ditos chapadores. Depois há municípios que preferem ir dando uns donativos à véspera do aniversário lá das associações e com muito menos dinheiro, porque a visão do político é esta: com muito menos dinheiro eu vou sacudindo da minha responsabilidade.
E este é aqui que começa a querer criar-se uma narrativa que somos todos iguais, escondido na responsabilidade do autarca para não ter grandes investimentos. Isto não é as pessoas em questão. As pessoas em questão, um bombeiro voluntário não tem a formação de 920 horas porque não lhe dão. Não é porque ele não queira ter. Eu ainda, pelo menos ainda não vi nenhum a querer se limitar no seu crescimento profissional. A questão passa pelas responsabilidades dos municípios e é aqui no poder autárquico que começa a ser interessante haver esta divisória. Porque eu hoje estou sentado como deputado, mas amanhã posso ser candidato junto à Câmara Municipal lá de cima. Portanto, e não me interessa ter que investir 2 a 3 milhões de euros para ter um bom corpo de sapadores, se posso gastar esse dinheiro em fogo de artifício na passagem de ano e tiro lá 50 euros do budget para dar um donativo à Associação do Corpo Bombeiro. Mas ele é responsabilizado, tem a responsabilidade, não é? O autarca, mas depois o que é feito depende do que ele quiser. Do que ele quiser. Os bombeiros sapadores estruturam-se por ter uma capacidade de resposta ao minuto. E mesmo assim temos dificuldades em fazer tudo da melhor maneira. Porque os recursos são sempre limitados, cada autarquia está ali sempre a ver se consegue poupar. E nós tivemos aqui um exemplo bom disso. O Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa tem uma cobertura da cidade de Lisboa, tempo de resposta a 4 minutos. É toda a sua área de intervenção. E nós, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, passou em direto num canal de televisão, num incêndio num quarto andar, pessoas a atirarem-se, porque os bombeiros, 4 minutos foi muito tempo, as pessoas atiraram-se num quarto andar. Isto passou, portanto, isto para percebermos que efetivamente cada segundo ali conta.